Fala pessoal, mais uma vez aqui Gabriel Lima Refrigeração, trazendo mais um vídeo para vocês. Esse daqui é mais um vídeo da série de diagnóstico em placas eletrônicas. Se você está conhecendo essa série agora, não esqueça de ver os vídeos anteriores. Já vai se inscrevendo aí no canal, apertando o sininho para não perder as novas aulas. Sem mais delongas, vamos para a aula. Nessa aula vamos compreender um pouquinho sobre o motor ventilador e como que ele funciona aqui na placa eletrônica. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre o motor ventilador é que, de acordo com o número de bobinas que ele apresenta, nós podemos determinar aí a velocidade ou o número de velocidades que esse motor pode ter. É muito comum nesses equipamentos Haiol que o motor tem apenas 3 fios de alimentação e tem mais 3 que é do sensor de rotação. E através desses fios nós conseguimos fazer leituras de resistência para identificar aí a sua ligação e as suas bobinas. Igual você faz para o compressor, você também consegue fazer aí para o motor ventilador. Encontrando a maior resistência, pessoal, a gente sabe que esses 2 fios que apresentaram a maior resistência, eles têm que ser ligados ao capacitor, tá bom? Então, se você for ligar esses 2 fios, você vai colocar um capacitor aqui alimentando, ligando esses 2 fios aqui, tá? E aqui pela leitura de resistência a gente consegue ter essa noção que eu falei com vocês. Pronto, já coloquei aqui o capacitor no circuito e agora eu preciso saber como que nós vamos alimentar. Nós sabemos que o circuito linha de alimentação ele vai direto no terminal comum das bobinas do motor. E o circuito N? O circuito N ele tem que entrar em um desses 2 fios aqui que são ligados ao capacitor. Se você não está conseguindo interpretar o esquema, você pode ligar em uma posição, liga o motor, vê se ele está funcionando no sentido certo. Se estiver no sentido certo, está ok. Se ele estiver girando invertido, você tem que tirar a alimentação daqui e colocar no outro polo. Como vocês podem ver aqui nesse circuito, eu já alimentei, então esse é o circuito para ligar esse motor de forma direta, tá bom? Não podemos esquecer que esse motor ele tem aqui o protetor térmico. Esse protetor ele vai atuar na seguinte situação: se a temperatura desse motor subir demais, ele abre e não volta mais, tá bom, pessoal? É um fusível térmico na realidade, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque se você encontra esse fusível aberto, é porque ocorreu algum aumento de temperatura no motor, por ele estar travado, por estar trabalhando em uma tensão anormal, tá bom? E vamos aqui na prática ver como que funciona essas bobinas do motor. Então eu tenho aqui um motor aonde eu já soltei aqui os conectores, como vocês podem ver. Nós temos aqui os 3 fios de ligação desse motor e são nesses fios que a gente consegue fazer essa leitura. Eu não vou fazer a leitura aqui, mas eu vou falar para vocês a respeito da estrutura aqui do motor, tá bom? Então aqui nós temos, deixa eu desmontar, aqui nós temos, como vocês podem ver, ó, o rotor do motor, tá bom? Esse aqui é o rotor. Nós temos os rolamentos aqui, rolamento blindado que permite que ele gire dentro da estrutura. Lá no fundo tem outro rolamento e aqui é a estrutura da bobina, totalmente selada em resina. E aqui nós temos a placa do sensor de rotação. É sobre ele que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui um esquema de como o motor funciona, tá? Então nós temos aqui o motor ventilador. Aqui já é a ligação na placa eletrônica, tá bom, pessoal? Vamos imaginar que a gente tem uma linha aqui que separa, né, a parte externa da parte eletrônica. E ele funciona da seguinte maneira: nós temos aqui a entrada de alimentação e aí aqui passa por um diac, né? Esse componente aqui, ele é como se fosse uma chave que ele possibilita fazer um autochaveamento, né, muito rápido, sem correr de danificar ele. E por que que isso ocorre? Como eu falei anteriormente, se você ligar esse motor na bancada, você consegue gerar apenas uma única velocidade nele, a menos que você utilize um circuito dimmer ou dimmer, né, que é o que a placa eletrônica ela faz. Ela simula esse circuito dimmer e aí ela consegue variar aí a velocidade desse motor ventilador.
E ela faz isso também levando em consideração aí a rotação do motor, tá? Ela tende a manter sempre uma rotação estável, por isso que nós temos aí, aqui nós temos o exemplo do sensor de rotação, tá bom? O que é interessante sobre esse circuito Dimer é o seguinte: como que esse circuito Dimer ele opera? Pessoal, aqui nós temos uma onda senoidal, né, da rede elétrica. Isso aqui é um esquema bem comum aí que a gente encontra a respeito da rede elétrica. E essa linha aqui em azul, ó, é a onda senoidal da rede elétrica. O circuito Dimer ele funciona da seguinte forma: ligando o motor em um determinado momento dessa onda. Como vocês podem ver, essa daqui é a onda da rede elétrica e a linha em vermelho é o momento em que o triac dispara para alimentar o motor, e ele só fica esse período da onda ligado, porque aqui a onda já chega em 0 e 0 volts. Se você observar, você vai ver que ele fica um bom período aqui em 0 volts. Esse disparo, esse momento do disparo, ele pode mudar de acordo com a rotação do motor, né? Quanto mais esse disparo tiver para cá, né, no momento que a onda estiver no ápice, aí vai ocorrer uma rotação maior. Só que, pessoal, para a gente poder entender como esse circuito funciona, para esse circuito poder disparar aqui no momento certo da onda, ele precisa de um outro circuito, que é o circuito de zero cross. O circuito de zero cross ele permite que o circuito saiba o momento que a onda está passando pelo marco zero, aqui ó, 0 volts, onde não tem potencial algum, tá vendo? Então, para que o circuito Dimer da placa para acionar o motor ventilador funcione, ele tem um outro circuito que auxilia ele, que é o circuito zero cross, que vai medir o momento que a forma da onda está passando em 0 volts, como vocês podem ver. E aí eu vou falar com vocês agora um pouquinho sobre esse circuito zero cross. O circuito zero cross é esse aqui, ele é uma parte do circuito da placa, tá? Que pega logo depois do transformador, e aí ele vai captando aí o momento que a onda passa por 0, vai gerando um pulso aí para o processador para ele ter essa referência, e depois dessa referência ele consegue fazer ali o chaveamento do motor ventilador. Depois que ele faz o chaveamento no motor ventilador, ele precisa de uma referência do sensor de RPM, o sensor de rotação lá do motor ventilador, também conhecido como sensor de efeito Hall. Nada mais é do que um ímã que nós temos em volta aí do eixo do motor ventilador, que vai rodar na frente desse sensor. E de acordo, pessoal, com o polo do ímã, esse sensor, como vocês podem ver, ele é alimentado aqui pela tensão contínua da placa eletrônica, e de acordo com o polo do ímã ele vai gerar um pulso aqui na saída dele, e de acordo com esse pulso que sai aqui, a placa consegue entender aí qual é a rotação desse motor, tá bom? Então no momento que o motor estiver parado, os polos do ímã não vai estar se alternando, não vai ter alternância aqui na saída da placa do sensor de rotação, e com isso nós vamos ter um pulso aqui contínuo, né? Ou zero, ou positivo contínuo, e aí a placa vai entender que esse motor não está girando, e através dessa forma ele consegue saber e acusar aquele erro de motor ventilador. Aqui nesse motor a gente consegue ver, nós temos aqui a placa do sensor. Olha o sensor aqui, tá bom? O sensor está bem aqui, o sensor de efeito Hall. E aqui nós temos o disco magnético. Olha esse disco escuro aqui, vai por baixo. Vou montar aqui o motor para a gente ver como é que fica. Como vocês podem ver, deixa eu ver, olha lá, o sensor, olha o sensor aqui, e o disco logo na frente dele. E aí conforme esse motor ele gira, vou girar aqui, ó, o disco vai alternando aí os seus polos, que é um ímã, né? E com isso ele vai gerando aquele pulso para a placa eletrônica. É através desse pulso que a placa consegue determinar aí qual é a rotação desse motor, tá bom? E agora vamos ligar esse motor ventilador na placa e testar alguns defeitos relacionados a isso. Vamos lá. Nós temos aqui o conector de força do motor ventilador, que ele vem conectado aqui, e o conector do sensor de rotação, que vem conectado aqui. Vamos ligar agora o transformador de comando
para alimentar essa placa. Aqui. Deixa eu tirar esse outro motor que eu já expliquei sobre o funcionamento. E eu vou agora preparar para ligar essa placa. Para poder alimentar essa placa, eu já ensinei a vocês como identificar aqui os pontos certos para você poder alimentar essa placa. Coloquei aqui uma fita isolante só para a gente poder ver o motor se movimentando. Aqui está a placa interface dessa máquina. Depois nós vamos ter uma aula só sobre ela. E aí vamos agora ligar essa máquina. Placa alimentada. Vamos agora colocar aí para funcionar e fazer algumas medidas de tensão diretamente ali no conector de força desse motor ventilador. Com o multímetro na escala de tensão alternada, você vai identificar aqui o circuito de alimentação do motor ventilador. Você consegue ver isso através aqui do esquema elétrico. Se você pegar o esquema, você vai ver aqui. Esse daqui é o motor ventilador. Você vai ver que o fio preto e o fio vermelho são os fios que alimentam esse motor, é onde chega a tensão da rede elétrica. Vamos medir agora para a gente ter uma noção da tensão que vai estar chegando aqui. Vamos lá agora no fio preto e no fio vermelho. No momento, como vocês podem ver, não tem tensão nenhuma chegando ao motor. Vamos ligar. Placa energizada, começou aí a chegar tensão para ele. Ele vai girar numa determinada rotação e ele vai sempre tentar manter aquela rotação. É normal o motor, ele continua, ele gira, dá uma paradinha, ele gira, dá uma paradinha, sempre para manter uma determinada rotação, não ultrapassar. Mas ele já é preparado para trabalhar com o rotor e aí, com isso a gente não percebe quando ele está lá montado. O que é interessante é o seguinte: através do sensor de rotação, essa placa ela consegue saber quando o motor está parando e está precisando rodar mais, né? Então vamos simular aqui. Vou travar um pouquinho a hélice, vocês vão ver que a placa ela tende a mandar mais tensão para poder compensar aquela rotação ali que está baixa. Travei um pouquinho aqui o motor. Como vocês podem ver, a placa ela começa a mandar mais tensão. Por quê? Porque através do sensor de rotação ela está entendendo que ele está parado. Então, ó, estou segurando ele, ele vai fazendo mais força. É normal isso, tá? Ele vai fazer isso até ele atingir a tensão máxima de trabalho dessa placa. E aí, eu vou soltar, ele vai rodar, né? E aí vocês vão ver que a tensão tende a cair, tá bom? E aí dessa forma a gente consegue saber que a placa eletrônica está liberando tensão para o motor e o motor está funcionando bem. Só que agora vamos simular alguns problemas. Por exemplo, se eu soltar aqui o sensor de rotação, a placa eletrônica ela vai perder referência. Imagine que a gente está simulando aqui um problema nesse sensor de rotação e aí esse sensor ele parou de funcionar, ou a placa parou de mandar atenção para o sensor. Ela não recebe leitura e com isso ela entende que o motor está parado e ela tende a mandar mais tensão para ver se ele sai desse estado, né? E ele não vai sair. E aí o que acontece? É um erro que geralmente ele se apresenta, pessoal, depois de 1 minuto de funcionamento, porque a placa ela manda primeiro tensão para o motor, aguarda ele rodar e depois ela vai analisar se ele rodou ou não. E aí vai emitir o erro. Então, erro após 1 minuto de funcionamento está referente a motor ventilador. Como vocês podem ver, aí já deu o erro, tá? E aí o problema aqui não é exatamente na placa nem no motor, apenas o conector aqui que está solto.
Para poder você reiniciar o erro, você desliga a placa e liga ela novamente. O ideal é aguardar aí pelo menos uns 10 segundos para você poder ligar ela novamente, para ela poder apagar esse erro aí da memória, tá bom? E aí ela já voltou no seu estado normal. E aí o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: eu falei com vocês sobre o circuito zero cross, como vocês podem ver. E aí, se houver uma falha nesse circuito, a placa eletrônica não consegue identificar quando a onda está passando pelo nível zero. E aí com isso vai influenciar no disparo do circuito Dimer para esse motor. E aí, para simular isso, eu tenho aqui os interruptores que eu costumo utilizar aqui para poder desligar aqui um determinado circuito na placa. E agora a gente vai ver como ela vai se comportar com esse tipo de falha. Vou ligar. Como vocês podem ver, olha só, isso daqui é um problema no circuito zero cross. Olha o motor como é que está girando. Mas se você vir aqui e analisar a tensão, você vai encontrar tensão. Isso que é interessante. Isso daqui é o que diferencia muitos técnicos aí fora. Então aqui nós temos um problema, a placa está mandando tensão, só que o circuito zero cross não está disparando no momento certo. Então o motor não está funcionando muito bem. Olha como é que ele está girando. Eu estou medindo tensão e como que eu consigo identificar aqui o problema? Aí nós vamos montar aquele circuito que eu mostrei para vocês. Esse aqui, o circuito de partida direta do motor. Nós vamos ver se o motor estiver funcionando bem, alimentando ele direto na rede elétrica, fazendo esse teste. O motor funciona, mas quando coloca na placa ele trabalha desse modo. O problema está na placa, exatamente no circuito zero cross. E com isso, pessoal, nós também podemos encontrar um outro defeito. Deixa eu desligar. Liguei novamente a placa, vou ligar ela aqui. Só que como vocês podem ver, olha, a tensão que chega para o motor ventilador é zero, não está mais chegando tensão para o motor ventilador. Houve algum problema no circuito zero cross também, tá? Se houver falha no circuito zero cross ou no triac que alimenta esse motor, nós vamos ter esse problema no motor ventilador. Mas tome bastante cuidado, porque mesmo você encontrando tensão ali, não quer dizer que o problema é no motor, tá? Então isso pode enganar muito o técnico. Você encontra tensão, mas o motor não está girando bem, você acha logo que o problema é o motor ventilador. Nesses casos, é bom você testar o motor ventilador fora, alimentando ele de forma externa, utilizando um capacitor para você fazer isso e ligando ele aí na bancada. E com isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esqueçam de dar o like. Você que gostou aí e não é inscrito no canal, se inscreve, aperte o sininho também para não perder as novas aulas. E com isso, pessoal, um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.